Somos o secretário da Saúde, Tramandaí, Luciano, e a gente conversando com ele agora, ele conversando falava sobre a situação que o litoral norte, que Tramandaí e muitas cidades estão atravessando, o problema da superpopulação. São pessoas que moravam em Porto Alegre, moravam na Serra Gaúcha, moravam no interior do estado do Rio Grande do Sul e acabaram se mudando para a praia no inverno. Por causa de quê? Por causa da pandemia. Eu vou trabalhar em Tramandaí, né? Por computador, no sistema, né? Vou fazer umas lives, tudo por e-mail. E assim a vida mudou na pandemia. O ser humano aprendeu a usar a tecnologia. Quer dizer, está gatinhando. Mas ele aprendeu a usar a tecnologia nessa pandemia. E o que o secretário, sentar nessa cadeira, que o Luciano está sentado ali, não é para qualquer um. É carregar o peso de uma área de saúde nas costas. É carregar o peso de uma ligação de madrugada, solicitando para ele um leito de hospital, solicitando para ele uma ambulância, um médico, um atendimento. E assim, mas o secretário Luciano, ele é ser humano, ele é homem. Ele tem família, tem filhos. E a coisa anda nesse pé em qualquer outro setor também. Estamos numa pandemia que a gente pensou que tinha pelo menos parado. Aí o que acontece? Aparece mais uma Delta da vida, mais uma Omicron, mais outra que a gente não sabe, mais uma outra que está chegando, mais uma vacinação aí que a gente é obrigado a fazer sobre a gripe. E assim, o ser humano está virando uma panqueca, uma peteca. Vamos levar injeção de tudo que é lado. Já levamos 2, 3. Vacina contra isso, vacina contra aquilo outro. Né? O corpo do ser humano já está virando algo difícil. Porque vacina contra a febre amarela, vacina contra isso, vacina contra os mosquitos, contra a dengue, contra a gripe, contra a Covid, e assim vai indo. Secretário, sentar nessa cadeira não está fácil, né? Tudo bem, Bueno? Prazer muito grande falar contigo, nossos internautas que acompanham Dimensão News, né? Já se consolida como um canal de comunicação para aquelas pessoas que têm um carinho e um amor por Tramandaí e por toda a região do litoral norte como um todo. Não, sentar nessa cadeira nunca foi fácil, né? Independente do momento, mas nesses 2 últimos anos tem sido um período de muita aprovação, de muita dificuldade em relação ao volume e à magnitude das situações que se sucedem e, como tu bem falou, são situações que gera-se uma expectativa que tenha finitude e a situação ela se renova, ela se readapta. E muitas vezes parece que o vírus da Covid-19, o novo coronavírus, brinca com a inteligência humana, né? E debocha muitas vezes das nossas estratégias, debocha da ciência, mas a ciência segue firme, né? Segue fazendo o seu trabalho, fazendo as pesquisas necessárias, desenvolvendo as vacinas necessárias para que a gente possa realmente fazer esse contraponto à evolução viral. Nós temos hoje um cenário, mais uma vez, que nos preocupa muito pelo volume de casos sintomáticos respiratórios, né? Menos mal neste momento de que a vacina tem dado uma cobertura no sentido não da não contaminação, mas no sentido da condição desse paciente de fazer esse enfrentamento. Então os casos têm sido muito mais brandos, muito mais leves, e a necessidade de internação tem sido bem reduzida. Mas nós tivemos aí, para a nossa comunidade entender essa variação de procura de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, com sintomáticos respiratórios. Na nossa UPA, em 3 de dezembro, por exemplo, nós tivemos 31 pacientes procurando a UPA. Tá? Ontem nós fechamos 148 pacientes em 24 horas procurando a UPA por queixa
de sintoma gripal por queixa de sintoma respiratório. Diferença de 110, 120 pessoas num dia para o outro. Não, do dia 3 de dezembro para ontem. 3 de dezembro para 3 de janeiro. 30 dias deu uma diferença de 110 a 120. Tá, essa média. Então, dia 2 nós tivemos 109 pacientes procurando, então tem sido num crescente, tanto é que ontem fizemos uma reunião com parte da nossa equipe técnica, eu hoje já conversava de manhã com o Vitor para que a gente tenha que reestruturar, ampliar o nosso atendimento domiciliar para desafogar ainda mais a UPA e lançando mão de outras estratégias também para que se consiga manejar com eficiência e tranquilidade esse paciente que demanda realmente de orientação, que demanda realmente de uma tranquilidade maior no seu atendimento. Secretário, a gente na rua, o Dimensão trabalha muito na rua nas reportagens, e a gente tem visto algumas perguntas, como por exemplo, população de Tramandaí cresceu. Nós tínhamos aí em torno de 60 mil pessoas morando. Aqui na nossa cidade, tranquilinha, Tramandaí recebia 60 mil pessoas. Passou-se uma pandemia e nós demos um pulo para 100 mil, 90 mil, morando aqui. Quem são? Um pouco daquele pessoal que mora em Porto Alegre, em outra cidade, que gosta de morar em Tramandaí, na praia, veio para cá esperando passar a pandemia, porque tem casa. Só que gostou do lugar onde mora e acabou ficando. Não foi feita uma contagem pelo IBGE, não foi feito nada, se passou uns anos e a coisa está assim, certo? Certo. Agora cresceu o número do povo flutuante, é o turista. Nós tivemos uma passagem de 250 mil carros na entrada. Isso aí é 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Mas não é só em Tramandaí. Claro que não. Mas aí entrou mais gente. Então, hoje, Tramandaí e Imbé, que são umas cidades irmãs aqui, estão superlotadas. A gente vê pelo lixo, que a gente bota ali um saquinho de lixo, 2 saquinhos de lixo na cerca, e os caminhões de lixo estão recolhendo 4, 5. Quer dizer, dobrou o público. Estava falando com a Mariana na Corsã, e a Mariana disse que a Corsã está com problema de água, bombeamento. Por quê? Porque tem uma superpopulação aí. Parece que todo mundo resolveu vir para a praia. Não tem uma casa fechada. Os supermercados que vendiam carne, mercadoria e tudo mais, tem que estar abastecendo todo dia. É um vai e vem em Porto Alegre, Ceasa e tudo mais. Então, quer dizer, é um grande público. Pergunta para o secretário da Saúde. Muita gente na sua cidade não sabia que estava com vírus, com gripe, com alguma coisa. Acabou vindo para a praia. Qual é a situação hoje do Hospital de Tramandaí, da UPA de Tramandaí, do atendimento? Falta médico, falta remédio? Como é que está a situação? Bueno, na realidade nós reforçamos para o início da Operação Verão e no início do veraneio já, nós reforçamos o quantitativo, o número de médicos no plantão da UPA, reforçamos inclusive o número de pediatras no plantão da UPA e nesse feriado os municípios do entorno todos tiveram dificuldades com pediatria e graças a Deus, graças aos nossos profissionais abnegados, graças ao trabalho da nossa equipe de gestão, nós tivemos a cobertura de pediatria na UPA nesse período de feriado e seguimos com essa cobertura. Então, mas falta médico pelo volume de demanda que nós temos. A gente mandou reforçar mais um médico na ala da Covid, estamos determinando o reforço de mais um médico nas equipes volantes para que a gente possa potencializar aquele atendimento sintomático respiratório leve e moderado dentro da sua residência sem que ele tenha que se deslocar para o nosso serviço de referência, que é a ala de sintomático respiratório da UPA. Então, assim, mas há um volume muito grande fora da curva, inclusive. E é muito importante que a população esteja imbuída desse espírito de adotar as medidas não farmacológicas, o uso da máscara, asepsia frequente de mãos,
o não promover e não participar de aglomeração, porque a nossa preocupação é que, principalmente no verão, né, a pessoa baixa a guarda, a pessoa relaxa, o paciente, o cidadão vem para a praia achando que o vírus ficou na sua cidade de origem, né? E não, o vírus circula normalmente em todos os ambientes. Então tem que haver o cuidado, tem que haver o comprometimento cidadão de cada indivíduo. Então nós estamos trabalhando com muito afinco no sentido de qualificar cada vez mais a nossa rede assistencial, só que, como tu bem disseste, nós estávamos trabalhando, nós temos uma população admitida pelo IBGE de 52.600. Nós temos uma projeção de residentes em Tramandaí em torno de 80 mil pessoas. Os recursos que são repassados para o município de Tramandaí, para tudo, vem proporcional aos 52.600. Então, tem uma demanda proporcional a 80 mil, tem uma necessidade de atendimento proporcional a 80 mil, uma demanda por segurança, por assistência, por educação, por saúde, por coleta de resíduos sólidos, tu bem disseste, cada quilo de lixo recolhido ele é pago por quilo, né, pelo município essa coleta, e aumentando a população vai aumentar muito mais a demanda e os recursos continuam o mesmo. O Fundo de Participação dos Municípios, que é a fatia do bolo tributário federal, é transferido a Tramandaí com base nos 52.600. A nossa demanda continua sendo em cima de 80 mil, isso na baixa temporada. Se a gente for verificar, na alta temporada gira em torno de 400 mil, 500 mil pessoas demandando de serviço de urgência, demandando de serviço da unidade de pronto atendimento, e é por isso que a gente faz um apelo à população, que cada um seja responsável pelo seu ato. O que nós vimos aí, e a gente está aqui para abraçar o veranista, para abraçar o turista, porque Tramandaí é uma cidade turística, tem necessidade desse abraço, desse acolhimento, mas tem necessidade também que tanto a população fixa quanto o turista e o veranista tenha consciência de que esse convívio social tem alguns limitadores que têm que ser preservados. O que nós vimos aí nas reportagens do Réveillon ao longo do litoral foi uma situação insana, né? De aglomerações, de falta de possibilidade, inclusive, de convívio social entre as pessoas, de conflitos. Então, isso tudo gera e vai refletir uma compressão no sistema de saúde, que não seja pela contaminação por Covid, vai ser por algum agravo provocado pela violência dos conflitos, pela falta de consciência na condução dos veículos. Então, assim, tudo isso vai somando e vai impactando no serviço de saúde. É muito importante que nesse período de veraneio as pessoas saibam que educação, civilidade, os cuidados sanitários não tiram férias. A gente tem que trazer dos seus municípios de origem, e aqueles que moram aqui também têm que exercitar esses princípios para que nós possamos conviver e realmente deixar o sistema de saúde apto para aqueles casos que realmente são inevitáveis, e esses sim têm que ser manejados de maneira adequada. O nosso hospital está com um percentual de leitos bem elevado de ocupação, uma taxa de ocupação muito elevada. Tivemos dificuldade no final de semana de transferência de pacientes que seriam da retaguarda do hospital. Conversamos com o pessoal da regulação, porque existe uma falha hoje na transferência de alguns casos que estão no Hospital Tramandaí e poderiam ser transferidos, deveriam ser transferidos para outros hospitais de referência secundária e terciária, pelo nível de complexidade dos pacientes, e que não estão sendo manejados dessa forma. O que acontece? Impacta na ocupação desse leito que deveria estar sendo tratado em outro centro de referência e, por consequência, impacta na não possibilidade de recebimento dos pacientes oriundos das unidades de pronto atendimento, dos PAs dos municípios do entorno, que deveriam estar fluindo com mais facilidade. Então, é muito importante esse cuidado por parte do governo do Estado, da reorganização da retaguarda hospitalar para os municípios do Litoral Norte nesse momento, pelo volume de pessoas que estão hoje ocupando essa faixa litorânea do Rio Grande do Sul.
Secretário, o problema hoje que invade o Brasil é a gripe. Um dos problemas grandes é a gripe. A cepa que chegou também da Covid. Pergunta. O senhor comentou que as unidades da UPA estão atendendo, estão lotadas, o atendimento é grande aqui em Tramandaí. O senhor colocou que os leitos hospitalares estão lotados. Essa cepa já chegou, a gripe está chegando, estão vacinando. Como é que está a situação? Nós temos um volume de sintomático respiratório muito maior do que nós tínhamos há um mês atrás. Tá? E desse volume de sintomático respiratório, um percentual bastante significativo, em torno de 80% dele, não testa positivo para Covid. Ontem eu pedi ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde que indagassem ao governo do Estado e também fiz essa indagação, qual é a conduta padrão que nós vamos adotar em relação a esses pacientes que apresentam síndrome gripal, que apresentam sintomas de gripe e não estão testando positivo para Covid, portanto deve estar acometido de outras cepas, outras variantes de síndrome gripal, inclusive com a possibilidade dessa cepa que começa a transitar, que é uma variante da gripe A, uma variante da H1N1, que é a H3N2. Então, quando nós tínhamos H1N1, nós tínhamos a indicação do uso do antiviral Tamiflu, tá? que deu um ganho bastante importante no cuidado desses pacientes. A minha pergunta ontem, e aguardo uma resposta para hoje, é: em caso de paciente com síndrome gripal que não teste positivo para Covid-19, portanto tem outra gripe, se trata como gripe normal ou se entra já com Tamiflu, como se fez no H1N1 em relação ao H3N2. Então é um posicionamento que a gente ainda aguarda do governo do estado para que a gente possa passar essa orientação aos nossos profissionais do nosso serviço de saúde. Estamos ainda manejando esses casos, tratando como uma gripe sazonal, uma gripe comum. Mas o nosso pedido é que a gente consiga mandar, e estamos trabalhando para isso, para que se teste, faça 2 swabs, né? Faça um teste para Covid e um teste para H3N2, para que a gente possa definir realmente a prevalência, a ocorrência dessa nova variante na nossa região. Então, é um cuidado também que a gente está tendo. Ontem fizemos uma reunião com a coordenação de vigilância em saúde, coordenação de assistência farmacêutica, para poder fechar essas informações e essa recomendação. Vai sair uma recomendação hoje ainda do manejo, aguardando também o posicionamento do governo do estado em relação ao uso do Tamiflu. Bom, os senhores devem estar agora do outro lado. Nós estamos ao vivo aqui no Dimensão News, quase meio-dia. Estamos com o secretário Luciano aqui da área da saúde do município de Tramandaí, ele nos falando sobre a situação dos leitos em Tramandaí, no hospital de Tramandaí, que não está fácil a situação. O atendimento na UPA, que cresceu 200%, atendia-se 30, 40 pessoas, passou a 100 e poucas pessoas por dia, e assim está o movimento já nos primeiros dias do verão em Tramandaí. Mas não é só Tramandaí que está com esse problema. Muitas cidades aqui do litoral norte, segundo as áreas de saúde, segundo as populações, muita gente acabou chegando para a praia de supetão. A virada do ano, em dezembro praticamente, não tínhamos ainda o Natal nem o primeiro do ano, e as praias já estavam com um número bem numeroso. Aumentou. E deve ser essa a previsão para o mês de janeiro. Um verão forte, um verão grande, que não se esperava. Não era tão esperado, né, um movimento tão grande de veranistas e um público flutuante na praia. Né? O pessoal pensou, tem a pandemia, o pessoal vai ficar meio por casa, e ao contrário. Realmente explodiu o litoral norte de tanta gente neste Réveillon. Secretário, obrigado. Eu que agradeço, Bueno. Eu só quero deixar um alerta à população que se mantenha cuidadoso, se mantenha o uso de máscara, mantenha o cuidado de distanciamento social, de não participar de aglomeração. Eu sei que o período é um período que a gente quer realmente passar essa página da pandemia, mas que a gente passe realmente no momento de que o risco estiver realmente reduzido. Nós temos ainda a possibilidade de lançar mão de uma estratégia farmacológica muito importante, que é a vacinação.
Tramandaí hoje tem 84% da população vacinada com primeira dose, 72, quase 73, 72,87% com a segunda dose e quase 20% com a dose de reforço. É muito importante que as pessoas cuidem o período da segunda dose, o período da dose de reforço e se dirijam às nossas unidades de saúde, lancem mão da nossa estratégia daquela alternativa de final de tarde, ali nas quartas-feiras, das 17 às 20 horas no ginásio da São Francisco, e que possam fazer completar esse esquema vacinal, porque essa situação é uma situação que realmente favorece muito o paciente no caso de contágio pelo novo coronavírus, que é a questão de estar vacinado com a segunda dose e com a dose de reforço. Então, a redução de efeitos mais graves da contaminação, que porventura venha a ocorrer, depois de se tomadas todas as precauções, se eventualmente acontece, tu vai ter muito mais condições de fazer esse enfrentamento a essa infecção do que se não tiver vacinado. Então, assim, não vacinar é brincar com a sorte, é brincar com a sua própria vida. Então, é muito importante que a nossa comunidade tenha esse cuidado. E também os cuidados relativos ao verão, a não exposição em demasia ao sol, a hidratação constante, né, o uso de protetor solar, não exposição em horários de maior insolação, o uso abusivo de bebidas alcoólicas, de outras substâncias, né, que não são recomendadas, o uso concomitante com a direção, que também tem que ser verificado. Não é aquela voltinha, estou fazendo churrasco, vou buscar mais bebida ali, aquela voltinha pode ser fatal, para alguém, entendeu? Aquela quadra que tu vai percorrer sob efeito de álcool e sem os teus reflexos, daqui a pouco pode suscitar uma tragédia. Então, assim, vamos ter consciência, a questão da violência no trânsito e de todas as outras situações que decorrem desse período de maior convívio e de que as pessoas parecem que deixam para trás algumas noções de civilidade e de convívio social. A tolerância, a paciência, a empatia e o amor ao próximo tem que estar presente em todo o veraneio. As palavras, então, do secretário de Saúde, Luciano, que tivemos aqui, né, uma mesa redonda conversando sobre, até passamos um pouquinho do nosso horário, né, da nossa edição, mas é importante porque não adianta de repente você ficar doente e não ter onde baixar. O Hospital de Tramandaí está com problemas, os leitos estão cheios, a UPA está com um grande atendimento, que é a Unidade de Pronto Atendimento, e os postos também. Então, portanto, se cuide a você para ajudar o próximo. Tem alguma pergunta por aí, Alexandre? Nós temos? Alguns comentários, né? Comentários sobre o material. Comentários? Sobre a entrevista. Ok, então. Tá. Muito obrigado a vocês que estão do outro lado. Tá? É bom esse esclarecimento com o secretário Luciano, porque não estamos fora do plano de ação da Covid-19 em Tramandaí, né, secretário? Está aí, está atacando, e como em qualquer outro lugar também. Claro que o Rio Grande do Sul tem sua taxa, né, de segurança, mas a coisa não está boa, não. Principalmente numa virada de ano, onde estamos colocando milhares e milhares de pessoas na praia. Muito cuidado. Bom dia para você, José Bueno, para o Dimensão News, a rede da informação.